Bom dia, meu nome é Ernest, estou aqui certo, com meu canal Quem Fala Muito da Bom Dia a Cavalo e Éguas, vindo de uma virose aí, bicho. Aqui no norte começou a estação das chuvas, né? E não tem frio, certo? Para nós aqui, inverno é chuva, embora o inverno vá começar só a partir do dia 22 aí no mundo, certo? Hemisfério norte e talvez até no próprio hemisfério sul, eu não sei bem como é que é isso aí. Mas o fato é que para nós aqui não tem frio, não tem neve, certo? Não cai neve para essas bandas aqui, o que tem é chuva. Certo. E a aproximação, então, da estação está fazendo aí, sabe, chover bastante em Belém do Pará, onde eu moro, certo? E, e assim, tá certo? Aí o mundo viral se agita, certo? Se estreita, entendeu? As pessoas contraem, desenvolvem, né? Os vírus saem, né? Aí das cavernas, certo? E vêm aí, sabe, nos espirros, entendeu? E contaminam, sabe? Sabe, as pessoas aí, eu acho que eu fui contaminado, ou então, sabe, ele brotou mesmo aí, sabe, botou a cara para fora, sabe, e avançou, né? E ontem eu estava dentro de um ônibus ouvindo, né, uma mulher ao celular falar, uma senhora aí popular, entendeu, da classe popular, falando de um parente, não sei se era neto, filho, talvez fosse um netinho, sabe, no pronto-socorro aqui, né, no bairro do Guamá, onde eu moro, certo? E falando, sabe, que era uma criança, sabe, talvez aí um pré-adolescente, entendeu? Se borrando todo, sabe, com diarreia, com gripe, resfriado, sabe, febre, essas coisas assim, né? Essas coisas maleitosas, né? Como diz o outro, como falavam os romances aí do romantismo brasileiro, a maleita, certo? Ai, ai. Mas assim, deixa eu começar esse texto aí. Tem um bocado de coisa, eu tô com umas 7 folhas aqui de anotações, não sei se eu falarei todas. Deixa eu começar aqui pegando, completando aí, sabe, imprecisões textuais, imprecisões verbais, certo? Imprecisões verbais. Às vezes a memória aqui falha, né? E as palavras, as informações ficam pela metade. Eu acho que não é bom isso não, tá certo? Por exemplo, eu falava que Dom Bosco, o padre Giovanni Bosco, foi o fundador da Congregação dos Salesianos, nasceu em 1815, certo? Ele é do tempo, é do século de Marx, certo? Marx nasceu em 18, 3 anos depois, certo? E o Bosco entrou na existência 3 anos antes, entendeu? E Bosco estava em Turim, e Turim é norte da Itália, tá certo? Eu, assim, sabia, tinha informações. Ou peguei informações quando eu comecei, né, me aproximar aí, sabe, da figura, sabe? Fiquei sabendo, né, que ele vinha do meio rural, certo? Era camponês, né? E morava no campo, o pai dele era agricultor, certo? E aquela coisa toda. Só que era agricultor, era a roça ali no norte da Itália, certo? No norte da Itália. Porque a ideia que se tem é de que a Itália, tendo norte e sul, que nem nos Estados Unidos, certo? O norte é rico, certo? E industrial, industrializado, e o sul é pobre e rural, certo? Eu tenho essa história aí, né? E na Itália me vinha na cabeça essa ideia, e quando falava que João Bosco era, né, agricultor, filho de agricultor, vai logo o pensamento lá para o sul da Itália, e não é, tá certo? Ele estava nas imediações ali de Turim, foi em torno de Turim que ele desenvolveu o trabalho dele, certo? E morreu por lá. E Domingos Sávio embarcou na canoa dele, certo? Tendo nascido em 42, certo? E morrido em 57, né? Então, 42 estava ali já em meado do século XIX, certo? E morreu logo em seguida, 7 anos depois da metade do século XIX, e somando aí, né? 8 mais 7, 15, ele morreu aí com aproximadamente 15 anos, tá certo? E foi nesse tempo que ele embarcou. Eu estou aqui com o rabo do olho numas anotações, enxergando o nome de Nietzsche. Vou falar do Nietzsche logo depois aí, sabe? Para falar umas coisas sobre violência, entendeu? Aí tem o Freud aqui me acenando com a palavra subjetividade, de que o Freud foi um individualista, certo? Se dedicou aos fenômenos espelhados pelo indivíduo, certo?
né? E esses fenômenos espelhados pelo indivíduo é o que a gente vai classificar como subjetividade, certo? O mundo interior do ser, né? E estou vendo ali Marx, né? Já vendo a coisa de modo diferente, certo? Mas enfim, vejamos aí. Vejamos uma outra imprecisão terminológica, tá certo? Eu falava também aqui, eu falava de garimpo aqui no norte do Brasil, aqui na minha região, no Pará, certo? Pará é uma terra de garimpo. Quando se viaja para o sul, e eu fiz essa experiência já faz tempo, já, né? Uns 11 anos atrás. Aí, pô, faz tempo para Dedéu, certo? Fiz um trabalho no sul do Pará, certo? Indo até a cidade de São Félix do Xingu, certo? Que era assim, a gente mora no norte, certo? E as coisas vão descendo para o sul. São Félix vai descendo para o sul. O Xingu, certo? É um rio que vem de cima, vem do Mato Grosso, tá certo? E São Félix do Xingu é uma cidade à beira do Xingu que está pendurada lá por cima, entendeu? E vem descendo. Na minha cidade, Altamira, quando falava, olha, vai sair um barco para o alto, certo? Esse pro alto aí, o alto, certo? Era na direção de São Félix do Xingu, que era o máximo que se podia ir, tá certo? E São Félix do Xingu era território de Altamira, certo? E depois desgarrou e virou a cidade de São Félix do Xingu, certo? É uma cidade de fazendas, né? É uma cidade ribeirinha, né? Às margens do Xingu. Fiz um trabalho por lá, sabe? Por conta de um sindicato aí de professores que me pagava, sabe? Tinha curiosidade de ir, sabe? E na época era uma cidade onde chovia muito, era tempo parecido com esse que a gente está vivendo agora, certo? E por que que eu estou falando isso, né? É porque eu falava de garimpo, tá certo? Ali, né? O Pará é terra de garimpo, não necessariamente ali, ali a região, mas ali onde está São Félix, tem ali Xinguara, aquilo ali tudo é terra, sabe? De mineração, sabe? Muita mineração. Você vai passando, cada morro, sabe? É uma montanha de minérios, claro, né? A sílica é minério, tudo é minério, certo? Mas assim, minério economicamente falando, tá certo? Para aquelas bandas ali do sul do Pará, tá certo? Encontramos Xinguara, Redenção, sabe? Mas antes de chegar ou quebrando, né, um pouco aí, sabe? À direita você vai bater em Marabá, sabe? Chega em Canaã dos Carajás e passa por Curionópolis, certo? Curionópolis é uma cidade que tem esse nome, sabe? Curionópolis, em homenagem a um matador, a um assassino da ditadura militar, certo? A um coronel, acho que ele chegou a coronel, acho que ele foi aposentado como coronel, mas na época não era, né, no tempo da Guerra do Araguaia, como assim ficou conhecido, né, o movimento do PCdoB aqui na região, aqui na região, né, ali para o sul do Pará, certo? Ali para o sul do Pará vamos encontrar as cidades às margens do rio Tocantins, né? E assim, essa região toda aí. E tinha aí essa área aí, uma área, certo? Onde descobriram ouro, certo? E era ali na região da Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás, como o nome está dizendo, é uma serra, um conjunto de montanhas, certo? E ali tem minérios para dedéu e tinha uma porção aí da Serra dos Carajás que ficou chamado, conhecido como Serra Pelada, onde havia, sabe, montanha de ouro, sabe? E o pessoal se danava a comer a montanha, a lavar a montanha, jogar a montanha embaixo, sabe? E aprofundar, sabe? E gente subindo escada, descendo escada, milhares de pessoas, não vou falar milhões que é exagero, certo? Mas havia milhares, sabe, de pessoas ali, brasileiros e não brasileiros, sabe? Carregando, sabe? Nem todo mundo ali. Bom, ninguém era dono ali, sabe? Ninguém era dono do ponto do garimpo, tinha sempre ali os mais espertos, tá certo? Que tinham dinheiro para contratar outras pessoas para transportar material para os seus locais ali né, de fazer ali a peneira, certo? Mas o fato é que havia gente que era pago para subir e levar sacos de material, sabe? Que já vinha dos morros detonados, certo? E eram lavados ali, dessa lavagem tirado as fagulhas de ouro, essa coisa toda aí. Mostrei minha cara que eu bati aqui no pedestal, tá certo? Mas eu batendo no pedestal, tô vendo ali o Rupert. Deixa-me ver o nome do cidadão aí, tá certo? Eu queria falar desse filme aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não deu.
Deixa eu ver se abre, certo? É, como é o nome do cara, rapaz? É o Rupert Friend, certo? Esse cara que tá aparecendo aí, esse ator, Rupert Friend, ele encarna o Agente 47-2, certo? E eu tô fazendo um trabalho aí, sabe, de observar a violência, sabe, e organizações, essas coisas todas, e tem no meu caminho aí de observação e de construção, não de construção, de acumulação de imagens, sabe? Eu gosto de assistir cinema porque o cinema ele traz pra gente assim, é como livro, né? Você lê um livro ou você ouve uma história, você acumula imagens na cabeça, certo? Imagens. Essas imagens são armazenadas, sabe? No grande HD, né? Que é a memória, sabe? E essas coisas servem para ilustrar o pensamento, para criar verbos, para criar palavras, criar capacidade de expressão, tá certo? O ser humano, quando não conversa, não cria fantasias, certo? Ele não desenvolve né, essa capacidade aí de imaginação, tá certo? E os filmes, certo? Ele criam os cenários, certo? Tem dois filmes que eu quero falar aí, lá do Velho Oeste, entendeu? Com Clint Eastwood e, sabe, com o Bruce Willis, entendeu? Mas eu quero trazer sempre aí algum conteúdo aí, sabe, significativo, de visão de mundo, tá certo? Mas deixa eu voltar a Curionópolis, certo? Curionópolis, então, foi ali uma cidade que nasceu em torno de Serra Pelada e foi chamada Curionópolis em homenagem ao Major Curió, que depois deve ter virado coronel, não sei como é que o desgraçado. Ele morreu deitado, certo? Na cama dele, entendeu? Em paz, sereno, entendeu? Mas antes disso ele assassinou, ou foi acusado de assassinato, certo? De um garoto em Brasília, parece, que invadiu lá o imóvel dele, a casa dele, entendeu? Ele passou fogo. Tá certo. Então eu queria lembrar o nome da cidade do que foi fundada em homenagem a esse cidadão e me atrapalhei, não disse e agora estou dizendo, é Curionópolis, certo? Nascida ali em torno do garimpo de Serra Pelada. E eu queria falar da COP 28, tá certo? E não veio, eu queria fazer uma referência onde o Lula estava, certo? Era na COP 28, essa cúpula, né, de discussão de problemas climáticos, né? E, e é isso aí, tá certo? O que mais tem aí que fiquei de esclarecer? Vamos aí vendo, pulando, tá certo? Vamos aí. Já chego aqui. Eu acho que eu esclareci tudo que esclareci, tá certo? E eu acho que eu já posso então passar, né? Para os assuntos que eu quero tratar. E quero começar aqui falando, eu ando assim, né, incomodado com essas figuras aí, tá certo? E Schopenhauer já comentei, Nietzsche devo ter comentado, tá certo? Schopenhauer é autor de um livro, Vontade e Representação, certo? Aí falhou novamente aqui, tá certo? Falhou novamente. A vontade como representação. Não é isso não, tá certo? Não é isso. Né? Retiro, mas depois eu clareio, tá certo? Mas o fato é que Schopenhauer fala da vontade, né, que ele descreve como sendo uma força cega e saciável, maligna, metafísica, certo? Essa coisa aí fora da realidade, né, irracional, entendeu? E assim diz aqui o texto que eu fiz aí uma colagem, certo? Um texto de TCC, tá certo? O autor é João Pereira Dutra, né, que escreveu um TCC e vai ver que ele terminou um curso aí, quem sabe na área de filosofia. Aqui está dizendo que é da PUC de Campinas, tá certo? CCHSA, né? Enfim. Aí diz assim: a filosofia de Schopenhauer e de Nietzsche trouxeram impactos significativos ao pensamento filosófico contemporâneo. Ambos partiram de perspectivas antagônicas em relação à filosofia de seus tempos, criando novas formas de conceber a realidade. O pessimismo schopenhaueriano, com sua vontade metafísica, inspirou o jovem Nietzsche, fazendo adotar uma visão do mundo irracional e ilógica. Tá certo? Então, é assim, né? De repente temos aí Schopenhauer antecedendo Nietzsche, certo? Os dois são alemães, né? E aí no campo da filosofia, né, o Schopenhauer ficou conhecido por uma visão de mundo negativista, tá certo?
negativista no sentido filosófico, né? Não no sentido cognitivo, né? Assim, traduzido como pessimismo. Né? E ele fala, né, do ser humano, se tornou aí um estudioso aí do campo da moral, quem sabe isso possa se aplicar ao campo da moral talvez, né? E que faz assim, né? Ele vê no ser humano um ser aí inconcluso, imperfeito, certo? Pouco altruísta, né? Egoísta, entendeu? E o Nietzsche vai nessa levada aí, tá certo? Se contrapondo na contramão, na contracorrente, né? Schopenhauer, de certa forma, se põe na contracorrente, e o Nietzsche segue, né? Adotando assim, então, uma visão de mundo dita irracional e a lógica, veja, em relação ao sistema, enfim, era um cara que não é, os dois eram caras que não eram caras sistemáticos, certo? E eu disse que isso aqui foi tirado de um TCC, essa frase aqui, tá certo? E Nietzsche desenvolveu um conceito a respeito de vontade, né? Eu estou querendo aqui me lembrar da obra de Schopenhauer, certo? O mundo, sim, agora veio o mundo como vontade e representação. Esse é o título da obra principal de Schopenhauer, né? O mundo como vontade e representação. E falando de vontade, Nietzsche disserta sobre vontade de poder, né? Ele cunhou essa expressão vontade de poder ou potência, né? Der Wille zur Macht em alemão. Der Wille zur Macht. A Mariana me ouviu falando isso aí, foi minha professora de alemão, certo? Acho que ela me mata, mas ela gostava de mim, a Mariana. De Will zur Macht. Claro que o alemão fala com mais concatenação aí, com porra, é foda. Mas assim, vontade de poder. Né? Diz aí de onde eu tirei a anotação, certo? É um conceito de filosofia de Friedrich Nietzsche, né? A vontade de poder é a principal força motriz, é aí onde eu quero chegar, tá certo? Freud falava da libido, né, como a principal força motriz no ser humano, certo? Aí, né, o ser humano consumido na sua subjetividade, entendeu? Os seus movimentos, o seu acordar todo dia movido por libido, né? E Nietzsche dizia que, né, o correspondente à libido de Freud, certo? Eu falei Freud, eu queria falar Freud, não sei se eu acho que eu falei outro nome aí, tá certo? Freud, tá certo? Que falava de libido, a força motriz, né, de Freud era a libido, né? E Nietzsche edita um correspondente à libido e chama de vontade de poder ou der Wille zur Macht, certo? Ela que nos seres humanos, veja, nos seres humanos, né, produz realização, ambição e esforço para alcançar a posição mais alta possível na vida, certo? Se é o máximo que se possa alcançar, né, quem nos empurra, né, a vontade nessa direção, né, a der Wille zur Macht, a potência, tá certo? A potência. Essa potência ela se realiza no normal dos seres humanos em brutalidade troglodita, né? Porque de certa forma, né, é uma força incontrolada, né? E aí, sabe, eu vejo dessa maneira assim, eu queria falar disso, eu quero falar da violência do mundo, tá certo? E jogando aqui, certo? Jogando aqui para baixo, né? A papelada, né? E queria falar então de três filmes que eu assisti. Porque assim, eu tenho anotado aí três filmes que dá para fazer uma conexão, quatro filmes na verdade. Três são com Clint Eastwood, certo? Que forma tal da trilogia de dólares, certo? E depois eu quero agregar aqui Last Man Standing, com Bruce Willis, O Último Matador. E todos três são filmes de violência, tá certo? E a violência, para mim, né, é a expressão dessa vontade bruta, né, do Der Macht de Nietzsche, né? Como foi mesmo que Nietzsche cunhou, tá aqui, a vontade de poder, né? Der Will
Der Wille zur Macht, tá certo? A violência que nos impulsiona, sabe? Que faz aqueles personagens de Clint Eastwood ir pro sertão, sabe? Matar gente, sabe? Praticar violência. No caso da trilogia de dólares, sabe? Fazer ali, sabe? Serviço de guarda-costa, explorar grupos de marginais, de bandidos, de violentos, né? De pessoas brutas, violentas, né? E pessoas brutas, violentas que estão hoje entre nós, certo? No Rio de Janeiro, agora recente, uma matéria de ontem para hoje, certo? É que lá em Copacabana, ali, sabe? Ali, donos de bares ali, né? No centro do Rio, na orla do mar, tá certo? Jovens ali, sabe? Quem sabe adultos também estão se armando com socos ingleses, bastão de beisebol, e atacando pessoas, sabe? E quando capturam alguém, espancam, levam quase até a morte, deixa a pessoa ali toda quebrada, tá certo? E no tempo, ali no século XIX, né, no século de colonização ali do sertão, né, do oeste americano, tá certo? Havia o Joe, tá certo? Chegando numa cidade, né, chamada São Miguel, né, na fronteira do México com os Estados Unidos, né? E ali havia duas famílias que praticavam crimes, né? Aí já se pode falar de crimes, né? Porque o crime só existe quando existe uma lei dizendo que determinada conduta humana é crime, tá certo? E o que aqueles caras faziam assassinatos, extorsões, contrabando, descaminho, sabe, de armas e de bebidas, aquela coisa toda. Tudo isso é crime, certo? Crime que gera dinheiro. E aqueles marginais, o que eles faziam, sabe, para ganhar dinheiro era praticar crime. A cidade era São Miguel e ali havia duas famílias, os Baxters e os Rorros. Os Baxters terminam sucumbindo e os Rorros aguentando a onda, certo? E a palavra não vem, tá certo? E assim os Rorros vencem, porém são derrotados, certo? Porque o personagem de Eastwood, sabe, detona com o campeão deles lá, sabe, e liquida. Eu estou falando do filme Por um Punhado de Dólares, que é de 64, certo? É chamado, esse filme aí, Por um Punhado de Dólares, de parte um da trilogia dos dólares, certo? Depois vem Por um Pouco de Dólares a Mais, né? E depois o Bom, o Mal e o Feio, tá certo? Agora, esses três filmes aí, na verdade são quatro, porque da mesma forma que tem esses três filmes do Clint, certo? Tem Last Man Standing, O Último Matador, com o Bruce Willis, certo? Se o primeiro, Por um Punhado de Dólares, é de 64, época que desatou a ditadura militar aqui no Brasil, certo? O Last Man Standing com Bruce Willis é de 96, certo? É quase já chegando em 2000, correto? Então tem 34 anos, tá certo? E 30 anos depois, certo? E é lançado, e o que tem em comum, certo? O que tem em comum, Por um Punhado de Dólares e a trilogia, assim, Por um Punhado de Dólares, essa história dos Baxters e dos Rorros, é que também numa cidade ali na fronteira do México, certo, com os Estados Unidos, tem ali São Miguel, também, não sei se tem a mesma denominação, mas o personagem é Bruce Willis, tá certo? Aí quando pergunta como é seu nome, aí ele fala My name is Smith. Aí o cara fica assim, só Smith? Aí ele diz, não, John. Aí o pessoal cai na risada, né? É como se ele estivesse dizendo, meu nome é Nobody, certo? Meu nome é ninguém, entendeu? Porque o Smith é um nome mais comum. E naquele tempo ninguém pedia carteira de identidade, ficava por isso mesmo, tá certo? Mas O Último Matador também é um filme de violência ali no oeste americano, certo? Ali na fronteira, né, onde havia os bandidos se reuniam para praticar crimes, roubar gado, sabe, assassinar pessoas, enfim, não dando sossego, né? E aí mais pessoas se movendo todo dia, sabe, com essa vontade de poder. Poder de adquirir dinheiro, de querer grana, tá certo? Poder para desenvolver o capitalismo, tá certo? E aí a gente chega no nosso tempo, aí eu falei daquele pessoal que está matando aí, agredindo, certo? Pessoas ali, sabe, que praticam furtos,
em Copacabana, certo? Estão milícias organizadas ali, grupos aí, sabe, de violências, quase de extermínio ali, agora, de ontem para hoje, tá certo? Mas nós tivemos também agora, de quinta-feira para hoje, de dia 5 para hoje, de terça-feira para hoje, tá certo? Uma operação da Polícia Federal chamada Dacovo, certo? Em que a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater uma organização criminosa responsável pelo maior desmatamento na Amazônia. Não foi bem isso não, tá certo? Essa foi uma operação, mas não é a Dacovo, tá certo? Foi uma outra operação. Aqui fala de desmatamento na Amazônia. Tem também pessoas hoje no Brasil praticando crimes, né, fazendo desmatamento, usando a mata como fonte de extração de dinheiro, sabe? Mas assim, extração de forma ilícita. A operação da Covo foi também uma operação da Polícia Federal, né, que fez apreensão de centenas de pistolas e fuzis. Aí a gente vai lembrar, porque esse desgraçado do Bolsonaro, sabe, quando assumiu, rapaz, o poder, né, em 19, certo? Fez o que fez, certo? A primeira coisa que ele fez, sabe, foi liberar armas. O cara é militar, certo? Você imagina no Império Romano, certo? Um daqueles generais romanos, o que é que eles fariam, certo? Aliás, eles eram escolhidos, né, para serem, né, ali né, ali o presidente, o líder, né, o líder do exército, entendeu? E o Senado conferia. Eu estou querendo lembrar o nome, não vem? Mas tinha o nome para designar aquele que assumia as forças políticas e militares, né, do Estado, certo? César, por exemplo, foi uma dessas figuras, né? E outros aí foram, certo? Mas assim, imagina se um general assume, para onde ele vai puxar a brasa, certo? Para onde ele vai puxar a brasa? Para debaixo da sardinha dele. O que é que faz o militar? O militar faz guerra. Quando esse desgraçado do Bolsonaro assumiu, e na verdade ele foi colocado lá, foi um cavalo encilhado, sabe, que estava passando ali pela experiência que ele tinha de prática no mundo da política, tá certo? Os militares querendo voltar, fazia 21 anos que eles tinham levado um pé na bunda, bem dado, certo? Em 85 eles entregaram o governo para o Sarney, certo? Por força aí, né? da luta da sociedade, do movimento social, do movimento popular, sabe? Da sociedade organizada, dos sindicatos, enfim, dessas forças que compuseram, inclusive, ali o pessoal que veio aqui no norte, ali para as bandas de Marabá, sabe? Em Conceição do Araguaia, aquela coisa toda, fazer luta armada, o pessoal do PCdoB, tá certo? E nós tivemos aqui militantes em direitos humanos, certo? Que morreram por conta desse trabalho que faziam, aqui em Belém, inclusive, tá certo? E esse desgraçado desse Bolsonaro, o que é que faz, certo? Facilita, bicho, facilita o controle das armas, e o exército prontamente, sabe, cede, porque na verdade o exército era, sabe, o Bolsonaro era o palhaço, era o boneco, tá certo? E quem mexia com esse boneco, quem estava dentro do boneco, fazendo aí desse boneco empalhado, sabe, espantando os corvos no milharal, sabe? Quem era? Era o exército que era a alma, sabe? Era esse general Heleno, sabe? E o outro agora que não vem o nome, sabe? Sabe, enfim, o Etchegóin, e não sei mais quem, sabe, essa coisa. Quando a gente deixa de falar desse pessoal, a gente vai esquecendo dos nomes. Mas o Heleno era um desses, sabe, dessas almas encardidas que estava dentro de Bolsonaro, e ele próprio ali querendo, empurrando a alma para, sabe, para sair do corpo, a alma dele dominar, entendeu? Aquela confusão toda, tá certo? Mas esses caras, o que foi que eles fizeram? Espalharam, eles queriam criar uma milícia aqui, sabe, mais ou menos copiando, eles falam tanto mal do Maduro, certo? Mas no Maduro a população toda lá venezuelana, sabe? A população consciente, como a população cubana, como lá em Israel também, sabe? Todo mundo em Israel sabe manusear um fuzil, sabe? Esse pessoal que está fazendo hoje a guerra lá, sabe? Essa guerra unilateral, a guerra contra quem eu não sei, tá certo? A guerra contra o povo palestino, não contra o Hamas, entendeu? É contra o povo, porque eles estão matando o povo. Tá certo? O alvo do exército israelense hoje é o povo palestino. E todo mundo ali, bicho, o pessoal que é médico, advogado, etc e tal, é chamado, entendeu? Eles se colocam de prontidão, eles estão o tempo todo de sobreaviso, e quando chega esse período aí, sabe, de guerrear, eles largam a bata, a beca, a batina, sei lá o quê, entendeu?
e vão fazer guerra, entendeu? E na Venezuela também tem aí, sabe, o povo miliciano, sabe, esperando o pior, sabe, das forças imperialistas, também tem, sabe, aí, sabe, sua organização para se defender. Não vou falar nem de Essequibo agora, tá certo? Mas assim, falei da Venezuela, falei de Israel, mas assim, e Cuba, por exemplo, também ali a Coreia do Norte, certo? Ou faz defesa, ou então tá fumado. Só que no Brasil que a gente não tem exército, certo? O exército, sabe, que o tempo todo tá dentro do poder ali, fazendo política. E exército não é para isso, bicho. Quem faz política é o político. O exército é uma força militar, uma força de guerra. Tá certo? Mas os filhos da puta queriam ficar no bem bom, dentro dos seus clubes ali, sabe? Todo final de semana, sabe? Comendo picanha, tomando uísque, sabe? Fazendo onda, sabe? Ali, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, as armas, certo? Centenas, centenas, de não falar em milhares de armas que foram apreendidas. Agora, essas armas eram trazidas todas para dentro do Brasil, para dentro do país, para servir ao crime, certo? O crime aí, sabe, do PCC, do Comando Vermelho, do CV, entendeu? E outras organizações derivadas dessas organizações mães aí, sabe, e gerando aí conflitos com os milicianos, aquela coisa toda, né? E agora eu penso que como lá no mundo, né, da trilogia dos dólares, lá por um punhado de dólares, né, do Clint, sabe, ali tem os Bactras, tem os Rorros, mas essas duas organizações aí, sabe, elas desaparecem e surgem outras. No filme com o último Matador, certo, ele sai da cidade, certo, mas com certeza, sabe, outras forças criminosas, certo, surgiram lá, né, para movimentar de novo, né, o crime, sabe, do contrabando e de armas e aquela coisa toda, certo? E o personagem, o Joe Smith, certo, foi atrás da Índia, certo, que era namorada, né, do Doyle, né, que era, enfim, uma das famílias lá, eu não sei se tem aqui, era os Doyle e quem mais? Eu acho que eu não anotei aqui, certo? E não vem o nome certo, mas eu lembro depois e trago depois aí, sabe, né, a informação. Mas o fato é que havia duas famílias também lá no último Matador, tá certo? E as duas famílias foram destroçadas, o personagem, o Joe, sabe, liquidou, né, as duas quadrilhas, certo? Mas com certeza vieram os outros, entendeu? No Rio de Janeiro é a mesma coisa que no Pará, em Belém. Outro dia me parece que foi preso aí, né, um cara, prender a mulher do cara, entendeu? É só essas prisões temporárias que não servem pra porra nenhuma, entendeu? Prender, etc e tal. Mas no fim é isso. Deixarei de falar, sabe, de Esequibo, né? Deixarei para outra ocasião e vou retomar aqui então a que eu falei aqui dessa força medonha que a gente tem dentro de nós, seres humanos, né? Que é a vontade de poder, que sabe, todo dia está nos furtigando para realizar coisas. É uma força de ambição e de esforço para alcançar a posição mais alta possível da vida, tá certo? Não para ser o super-homem, entendeu? Aí, mas muitos querem ser o super-homem, certo? Querem ter as mansões, né? Querem ter carrões, certo? Como o Neymar e esse pessoal todo, o Alexandre Pires agora flagrado aí, né? Lavando dinheiro e aquela coisa.